Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho e eu quero te fazer uma pergunta. Você já perdeu a sua planta por conta de mofo, praga, umidade alta ou até mesmo por conta que ela não consegue se alimentar direito? Isso tudo pode acontecer por conta da circulação de ar no seu cultivo. Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a diferença entre ventilador e exaustor, para você entender ali o uso deles dentro do nosso cultivo e a importância deles estarem funcionando ali 24 horas direto. Então fica com a gente no vídeo aí que eu vou mostrar todos os detalhes. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante a fortalecer aí os vídeos e chegar em outras pessoas que com certeza estão precisando desse conteúdo. Seja na fase vegetativa ou na fase de floração, o ventilador ele é super importante. Na vegetação, a gente precisa de vento nas nossas plantas para fazer aquela movimentação que acontece na natureza. Isso vai fazer a umidade circular e fortalecer os galhos da sua planta. Então, quando você vê aquelas plantas, com os galhos bem fortes, bem rígidos, é porque ela teve movimentação, onde fez esses galhos quebrar suas fibras ali dentro. Quando a gente chega na floração, é muito mais difícil esse galho tombar, porque ele está bem rígido ali, bem forte por conta desse treinamento do vento que ele fez durante a fase de vegetação. E na floração, ele ajuda muito a circular a umidade que tem dentro do ambiente. Então lembra, a sua planta ela está engordando, ela está criando volume. Conforme ela cria volume, o ar entrar ali no meio dela é muito mais difícil. Então você precisa movimentar essa umidade para que ela não fique parada. E para isso, a LEDs Indoor desenvolveu o ventilador oscilante. Ele tem 3 pás, 3 L's e 2 velocidades. Com isso, ele consegue pegar toda a sua estrutura de estufa. A gente recomenda aí um ventilador pelo menos a cada um espaço de 1,20 m por 1,20 m. Então nessa estufa aqui é uma estufa de 80 por 80 e um ventilador, como vocês podem ver, consegue pegar aí todos os cantos da estufa. Então ele vai estar fortalecendo ali o seu cultivo como um todo. Existem ventiladores que eles são fixos, então ele só vai estar jogando ar, jogando vento em uma direção da estufa. E às vezes você vai precisar ter mais do que um ventilador para fazer esse trabalho. E uma outra coisa importante do ventilador é o posicionamento dele dentro da estufa. O recomendado é sempre ele estar entre as plantas e o painel de LED. Então a gente não quer que a planta fique lá o tempo inteiro com uma ventania. A gente quer realmente balançar ela bem lentamente, fortalecer ela devagar e manter sempre o ventilador na posição mais reta, não deixar ele caidão para baixo ou totalmente levantado, porque isso fica forçando a sua estrutura. Enquanto o ventilador ele circula o ar dentro do ambiente, o exaustor ele vai fazer a renovação de ar desse ambiente. Então, lembra que a planta ela precisa de CO2 para fazer sua fotossíntese. Se você deixar a sua planta dentro de um ambiente 100% fechado, tem o CO2 ali inicial, que a planta vai absorver, vai liberar o oxigênio, só que vai chegar uma hora que esse CO2 vai acabar. Então você precisa ter sempre essa renovação de ar acontecendo, seja para melhorar a temperatura dentro do ambiente, colocar a temperatura mais fresca ali, porque dentro do ambiente fechado vai gerando calor, quanto renovar o CO2 que a planta precisa para fazer sua fotossíntese. E para isso acontecer de forma eficiente, a gente precisa ter um exaustor de entrada, pegando o ar de fora da estufa e jogando para dentro, e um exaustor de saída, pegando o ar que está dentro da estufa e jogando para fora. E o melhor posicionamento desses equipamentos é a entrada sempre embaixo, o ar fresco entra embaixo, ele sobe, pega ali, esquenta um pouco ali no meio do ambiente e ele sai porque o ar quente sempre vai subir. Você pode usar um exaustor simples na entrada e um simples na saída. Se você quer mais eficiência ou vai usar um filtro de carvão, o recomendado é usar um exaustor turbo, como esse aqui da LEDs Indoor, que é lançamento, a gente lançou aí faz pouco tempo, mas tem uma eficiência gigantesca e no modelo de 125 mm, que vai atender aí ambientes de até 1 m por 1 m. E o exaustor turbo da LEDs Indoor, ele tem controle de potência, então ele tem um
dimerizadorzinho, onde você consegue deixar ele na velocidade mais fraca e uma velocidade mais alta, onde ele tem mais eficiência, ele chega até 310 metros cúbicos hora e nessa velocidade ele vai ter ali 34 decibéis. Então, pô, tem o problema de barulho, você consegue diminuir a velocidade e com isso diminuir o seu barulho também. Já o exaustor de entrada, ele é on e off, né? Você ligou na tomada, ele começa a funcionar, tirou da tomada, ele para de funcionar. Mas lembre-se, não tem por que você ficar desligando os equipamentos de climatização, né? Tanto o ventilador quanto os exaustores. Eles devem ficar ligados 24 horas por dia. Então, resumindo, o ventilador, ele circula o ar, mexe na umidade, né, fortalece as suas plantas, então evita bastante a questão de mofo, enquanto os exaustores fazem essa renovação desse ar. Então, por exemplo, o exaustor turbo tem 310 metros cúbicos hora. Se seu espaço, se seu ambiente tem ali 2 metros cúbicos, quantas vezes por minuto esse ar vai ser trocado? Se a gente tem um ambiente de 2 metros cúbicos, vezes 60, a gente precisa ali de 120 metros cúbicos hora para trocar esse ar uma vez por minuto. Com o exaustor da LEDs Indoor, você vai estar trocando ali quase 3 vezes por minuto, que é mais do que suficiente para você ter uma renovação de CO2 ali, onde ela não vai ter nenhum problema ali durante a sua fotossíntese. E aí, lembrando das dicas rápidas, ventilador sempre oscilando, nunca parado, a gente precisa dessa circulação de ar e trabalhar com ele em 90 graus, porque você colocar ele para baixo, diretamente ali virado para as plantas, ou para cima, pode prejudicar o funcionamento e também você vai estar jogando o ar quente que estaria subindo novamente para baixo e não é o que a gente quer que o ar quente saia, então sempre manter ele ali no meio, circulando em 90 graus para manter um funcionamento aí muito mais longo do ventilador. E aí sobre o exaustor, dica rápida, 24 horas ligado, seja ele com filtro de carvão ou sem filtro de carvão. Uma questãozinha na hora da montagem, é muito mais fácil você montar ele primeiro, antes de montar a iluminação, né? Vocês vão ver aí no vídeo que eu montei ele com a iluminação. Então fica um pouco mais difícil ali da gente alcançar o exaustor ali na parte de trás e tal. Então a primeira coisa que a gente monta, estufa, parte de ventilação e por último a gente coloca a nossa iluminação. Isso vai facilitar, mas vocês vão ver no vídeo ali que em alguns segundos eu já consegui instalar. Então vai variar, mas eu sempre prefiro, né, se for montar certinho ali, né, no passo a passo, eu deixo a iluminação por último, é para poder entrar na estufa, instalar ele certinho, passar a fiação. Então o mais importante é você sempre conseguir escolher o tamanho do exaustor e a potência do exaustor e quantidade de ventiladores ideais para o tamanho da sua estufa. Se você tem uma estufa pequena, exaustores pequenos, ventiladores ali que suportem, né? Um ventilador já vai atender tranquilamente o tamanho da sua estufa. Se você tem uma estufa aí de 2,40 por 2,40, 2,40 por 1,20, você já vai precisar trabalhar com exaustores de maior vazão, né? Por exemplo, exaustor turbo de 150 mm, 200 mm, 2, 3, 4 ventiladores oscilantes para fazer o papel completo ali no seu ambiente. Vamos calcular sempre a metragem cúbica do ambiente e lembrar que o ventilador oscilante consegue atender aí uma área de 1,20 m por 1,20 m. Então se você tem além disso, vai precisar aumentar também a quantidade de ventiladores. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se atentado aí o porquê que a gente precisa ter uma boa circulação de ar. Eu acho que é uma dúvida, né, que eu recebo constante ali também da galera, pô, realmente eu preciso deixar 24 horas ligado? Precisa, deixa 24 horas ligado, que isso vai manter a sua planta saudável, não vai deixar chegar o mofo que eu falei, aumentar a umidade, trazer pragas, né, a planta saudável não deixa a praga chegar. Então se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque a sua dúvida pode ser a do amiguinho grower ali também, e a gente vai trocando essa ideia. Então compartilha também, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.